Fala pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série do projeto AWS. Nos vídeos anteriores, nós apresentamos o monitoramento, os principais serviços de aplicações utilizando o AWS CloudWatch e também criamos dashboard, alertas para acompanhar a saúde do ambiente em tempo real. Mas existe uma pergunta muito importante que ainda não respondemos. E se todos os serviços estiverem funcionando normalmente, mas o usuário não conseguir fazer o login? E se uma página parar de responder corretamente? Se a API apresentar um problema apenas em determinados momentos do dia? É exatamente aí que entra o CloudWatch Sintético Canário e o CloudWatch Home, que é a observabilidade do lado do usuário. Nesse vídeo vamos conhecer duas ferramentas extremamente importantes para a observabilidade moderna. Bora lá? Meu nome é Luiz Iniesta, então já curte, se inscreve, comenta aí no canal. Utilizando essas duas soluções, conseguimos sair do monitoramento apenas da infraestrutura e começar a monitorar aquilo que realmente importa, a experiência do usuário. No nosso projeto, vamos criar um canário para validar automaticamente o processo de login da aplicação e também configurações com CloudWatch RUM para coletar métricas reais de navegação. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para a prática. Então aqui no computador, pessoal, eu vou acessar minha conta. Vamos lá no CloudWatch. Cliquei aqui em CloudWatch. Nós vamos continuar aqui o nosso monitoramento. Então, nós vamos falar aqui agora em sintético canário. Então, eu vou clicar aqui nele. Eu já tenho alguns testes feitos. Eu vou deixar aqui para mostrar para vocês. Eu já criei antes exatamente para vocês poderem acompanhar os logs que já foram criados, que já tenham armazenado. Então, deixa esse aqui por enquanto. Então, o primeiro que nós vamos fazer aqui no canário é criar um monitoramento para saber se minha página está saudável. Então, ele tem a possibilidade de eu criar esse monitoramento. Então, o que ele vai fazer? Toda vez ele vai ficar tentando acessar o meu site para verificar se ele está online, se ele está no ar. Então, eu vou clicar aqui em criar canário, usar uma Blueprinter, posso deixar a opção aqui monitoramento de impulsão. Aqui eu vou colocar um nome parecido que já tem, só para a gente fazer um compara depois, vocês verem os logs que já foi coletado durante esse período que ela já está pronto no meu outro canário. Então aqui eu vou colocar como CloudWatch-Inesta-Net-2. Então o meu primeiro está até aqui, esse aqui nós estamos fazendo 2. Vou colocar aqui o nome do site, então vai ser https://cloudwatch.inesta.net. Deixa aqui por enquanto. O que ele vai fazer? Ele vai trazer, toda vez que ele acessar lá, ele vai capturar a tela. Aqui no script nós vamos utilizar essa versão. Aqui na configuração de navegador que ele utiliza para testar, podemos tirar aqui o Firefox. Automaticamente, pessoal, eles já cria um script, já deixa o script pronto. E a única alteração que é feita nesse script é o nome. Então, se vocês olharem aqui um pouquinho aqui para baixo, ó, vou subir aqui um pouco. Tá vendo que o nome está aqui, ó? Então, se eu remover esse nome, ó, vamos lá de novo. Se eu remover esse nome, vou dar um Ctrl X para recortar. Ó, aqui embaixo que ele some, tá? Então ele mesmo já cria esse script. Aqui em configurações de calendário não preciso deixar nada. Variáveis também não preciso configurar. Aqui eu posso programar o tempo que ele vai estar fazendo essa execução. Eu vou deixar aqui em 5 minutos para que ele possa coletar mais rápido e a gente fazer alguns testes. Poderia colocar uma cron. Então, por exemplo, aqui eu tenho frequência por minutos, né? Então eu poderia deixar hora em hora ou diário, colocar todo dia aquele horário para ele poder testar. Vou deixar aqui
cada 5 minutos, iniciar imediatamente. Configurações adicionais, não preciso colocar nada. De falha, ele coloca 31 dias, um mês. Retenção de dados bem sucedido, também coloca um mês. Aqui ele já cria um bucket para mim, então ele já cria o bucket e já fala que ele vai salvar as informações do meu canário nesse S3, no meu bucket. Aqui o armazenamento poderia aumentar, vou deixar padrão. Aqui em permissão ele vai criar uma nova função para esse canário, então não precisa alterar, se tiver alguma função poderia utilizar. Poderia aqui criar algum alerta, né? No vídeo anterior a gente viu alerta, mas não vou clicar, não vou criar alerta. Aqui para baixo também seria só criar canário. Ele demora um pouquinho para criar, então aqui a gente só vai aguardar. Então aqui, pessoal, ele acabou de criar. Então nós temos aqui esse número 2. Nós vamos dar uma olhada nesse primeiro aqui, que eu já deixei já testando já para mostrar os logs para vocês. Vamos deixar ele vai fazer a primeira coleta. Olha, ele fez a primeira coleta, deu sucesso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou clicar nessa setinha aqui. Ele vai dar algumas opções: disponibilidade, monitoramento, configurações e etapas. Então ele fez a primeira coleta, está aqui, ó. E a primeira coleta que ele fez, ele sempre vai trazer a última aqui para mim, deu sucesso, né? Então status aqui está aprovado. E aqui embaixo ele vai me trazer algumas informações. Então detalhe está aprovado, quando o horário que ele executou, ele mostra os minutos restantes, a duração, aqui onde ele salvou o arquivo, vamos clicar aqui na etapa. Então o que que ele fez? Ele apenas acessou a página. A página está funcionando, ele deu OK, tem o endereço aqui. Aqui é legal que ele mostra a captura de tela. Então ele foi até a página, acessou ela e depois tirou um print dela. Aqui ó, tem algumas informações de log. Aqui ele mostra o tempo que ele pegou todas as informações daquela página. Então ele coloca aqui. Então CSS ele demorou esse tempo, ele conseguiu buscar. A imagem do logo ele também conseguiu buscar. Então aqui ele mostra que as informações que ele conseguiu acessar, que está saudável a página. Eu não acessei a página ainda, mas eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui em cima aqui vou clicar em monitoramento. Então, ele vai trazer algumas informações de monitoramento para mim. Deixa eu colocar 1 hora. Então ele traz a duração que ele fez aquela coleta. Então nós estamos falando daquela primeira coleta. Ele mostra os erros. Então se a página não subir, ele vai mostrar aqui o erro que ele teve. Duração em milissegundo, percentual de execução. Então aqui ele vai trazer muita informação porque eu não tenho ainda muitos dados, né? Então deixa ele coletar aqui um pouco. Aqui em configurações ele mostra algumas configurações que nós fizemos lá no início. Então ele mostra lá, nós estamos usando o navegador, rastreabilidade está desativado. Ele mostra a função que foi criada. Aqui embaixo é aquele código onde ele colocou o nosso endereço, ele traz aqui também. Que seria isso. Aqui etiquetas, por enquanto não tem nada, nós não colocamos. Deixa eu voltar aqui para o canário, para o início. Perfeito, pessoal. Então, vou forçar aqui um erro para ele não coletar essa informação. Então, eu vou vir aqui no meu S3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar o meu index. Eu vou vir aqui nele. Vou esperar ele tentar fazer a verificação e mostrar que não está saudável. Vamos ver que erro que ele vai dar. Eu vou vir aqui. Objeto, vou clicar em renomear. Vou colocar aqui o número 2. Salvar. Vou abrir aqui meu CloudFront.
e vou limpar aqui meu CDN. Então aqui eu vou acessar a página, então é Claudiota Bodin Extra. Nem precisei apagar os arquivos do CDN para ele puxar novamente os arquivos do meu bucket e já deu erro já. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, fazer um teste, barra index. Como ele estava lá com 3, ele está com erro. Vamos fazer o correto aqui, pessoal. Vou vir aqui, vou validação, vou criar. Vamos limpar lá tudo, fazer o certo, para ver se vocês verem funcionando. Vai limpar meu CDN e vai puxar o arquivo novamente. Pode ser que ele esteja funcionando aqui porque ainda está puxando informação do meu CDN. Então vamos fazer o procedimento correto. Perfeito. Então se eu atualizar aqui é para ele dar erro. Ó, deu erro, porque ele está puxando index. Ele vai dar erro aqui na pasta raiz. Deu erro. E aí para funcionar, se eu der aqui um barra insta barra index, colocar um 2 aqui, eu acredito que ele vai, hein? Beleza. Mas a configuração não é essa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no meu canário. É esse aqui. Disponibilidade. Ele está puxando em 5 e 5 minutos. Vamos aguardar aqui. Então aqui, pessoal, eu atualizei a página. Ele já me traz aqui, ó, um erro. Então, ele fala que foi uma falha. Ele me traz as informações do erro. Vamos ver a captura de tela. Olha lá. Ele já me traz a etapa, falando que deu falha. Então aqui ele não está funcionando. Deixa aqui um F12. Atualizar a página. E traz um erro lá com a página com erro 400. Deixa eu voltar aqui no meu canário. Vamos dar uma olhadinha aqui em monitoramento. Vou colocar aqui um minuto. Ó, então aqui em solicitações aqui, ó, ele me traz 0. Falha também. Solicitações ele me traz 0. Mas aqui embaixo ele me traz um erro. Ó. Então ele tem um erro 400. Daqui a pouquinho ele atualizou. Atualizou. Um erro 400. Perfeito, pessoal. O teste aqui está funcionando, nosso canário está funcionando. Existe um outro método para a gente fazer o canário, que é para verificar se está funcionando a saúde da página quando loga. Então aqui no meu site, deixa eu colocar um 2 aqui, deixa eu ver se a gente consegue. Clicar aqui em login. Então meu site eu já mostrei para vocês. Então se eu colocar aqui um login, Augusto Souza, e colocar uma senha, ele acessa a minha área restrita e loga. Então eu posso também fazer esse teste, aonde o canário acessa a minha página, clica em login, acessa a página de login, depois ele coloca o e-mail, a senha e entra e verifica se essas informações aqui estão saudáveis, se está funcionando. Então também é uma forma de você verificar a saúde da página. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou clicar aqui. Eu já tenho um pronto aqui também, a gente vai dar uma olhadinha. Então só vou copiar esse nome, clicar aqui, ó, criar. Então aqui, pessoal, eu vou utilizar edição de linhas, que nós vamos criar aqui o nosso código. Vou colocar o nome parecido com o outro, só que número 2.
Podemos deixar o mesmo script, versão do script. Aqui nós poderíamos deixar da forma que aparece aqui esse texto opaco. É importante sempre deixar aqui o header no final. Então, vou colocar um outro nome aqui apenas só para poder identificar o meu Lambda. Vamos deixar aqui só no Chrome. Eu tenho uma colinha aqui que eu vou utilizar. A gente já vai falar sobre ela. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui eu vou colar. Vamos falar um pouquinho aqui desse código para que vocês possam entender. Então, aqui eu estou dizendo qual vai ser a URL. A URL é essa. Então, aqui do meu login. Deixa eu sair. Aqui, essa é a URL do meu login. Então, ele vai acessar direto. Vou voltar. Ele vai colocar um usuário e uma senha. Aqui eu já estou dizendo uma outra variável, qual é o e-mail, e qual é a senha. Aí aqui embaixo ele fala o primeiro item que é abrir a página da URL. Então eu tenho aqui abrir URL e aqui eu tenho já uma variável que está aqui em cima que é URL. Aí eu tenho uma segunda que é preencher o e-mail. Então aqui eu tenho a URL do e-mail, que ele coloca para preencher o e-mail, que é essa aqui. Opa, essa aqui. E em seguida ele vai preencher a minha senha. Então, tá aqui, ó, preencher senha. Que está aqui, ó. Aí abaixo eu tenho a informação aqui de clicar no botão entrar. Então aqui ele vai clicar no botão entrar. Aqui embaixo ele fala aqui, ó, esperar um pouquinho para entrar na área restrita depois que entrar. Esse aqui é os milissegundos, então ele dá aqui 1,5 segundo até entrar. Embaixo eu tenho validar o login. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar essas informações dentro da minha página de login. Aí em seguida aqui eu tenho para ele tirar um print de login. Eu tenho os prints aqui no meio também, tá, pessoal? Então ele vai fazer um item e vai tirar o print. Então, por exemplo, aqui ele é um print da tela de login, então ele faz o item, tira o print. Aí ele me traz com o nome tela login. Aqui é a mesma coisa. Tá aqui embaixo, ó, ele tira um print. Aqui a síntese do print, chamado credenciais. Aqui também eu tenho print, chamado acesso usuário. Então, todas as etapas aqui eu tenho print. Tem algo importante para mostrar para vocês, que para que ele encontre essas informações no site, então, por exemplo, como é que ele vai encontrar o botão clicar? Na página, ele vai procurar uma função chamada botão, ó, e onde está escrito submit. Então, vou entrar aqui na página, vou acessar aqui elementos. Então, deixa eu vir aqui mais ou menos onde que está. Clicar aqui com o botão direito, inspecionar. Então aqui ele vai procurar o botão, aqui ó, tá vendo entrar ali? Então se eu expandir, tá aqui ó, ele vai procurar o submit. Então ele achou o submit, ele vai clicar no submit. Isso acontece para todos os outros itens que eu coloco. Então aonde que ele vai colocar o meu e-mail? Então tá aqui ó, e-mail. Eu tenho uma variável lá chamada e-mail, que é essa aqui ó. Então ele vai encontrar um item lá dentro chamado e-mail. Vamos dar uma olhadinha aqui ó. Acho que tá aqui em cima, tá aqui ó, e-mail. Ele até mostra ali. Aqui em senha, a mesma coisa. Então, aqui em senha, se eu clicar aqui, ó, se chama senha, tá vendo? Ó? ID senha, nome senha. Ele vai colocar lá dentro. Então, depois que ele entra, deixa eu colocar aqui, colocar minha senha. Ele entrou. Ele vai verificar lá se eu tenho um nome. Vamos ver. Aqui, ó. Área do usuário. Onde nós temos aqui, ó, a área de usuário. Então, tem que estar igual lá, tá, pessoal? Eu tenho aqui, ó, o nome de teste, que é o nome do e-mail. Então, ele vai aparecer para mim aqui o nome do e-mail e o seja bem-vindo. Então, você poderia procurar qualquer item da sua página para dizer se está saudável. Deixa eu voltar. Ok. Aqui eu vou colocar também 5 em 5 minutos, só para que vocês possam ver.
que iniciar imediatamente. Quando a gente iniciar, isso aqui já vai funcionar, porque a URL login está funcionando, é a index que não está funcionando, tá? Eu já vou voltar para os testes, aqui funciona da mesma forma, então ele vai coletar durante um mês as falhas, bem sucedido, vai guardar as informações no bucket, armazenamento, vamos criar aqui, criar. Enquanto ele cria, deixa eu voltar lá no meu bucket, deixa eu voltar ao que era antes, então aqui eu vou apenas renomear, nomear objeto, apagar. Deve ter dado vários erros ali quando ele está verificando o index, tá, pessoal? Nós já vamos dar uma olhadinha. Deixa eu vir aqui na minha distribuição, copiar um novo, criar. Agora ele vai apagar o index que está com erro em todas as minhas CDNs. E aí a primeira solicitação que ele fizer, ele já puxa já o certo. Enquanto ele carrega ali, ó, ele já veio aqui, ó. Tá vendo que tava dando falha na número 2 e até na minha número um ele pegou, acho que tá em hora. Ele pegou e deu erro. Vamos clicar aqui na 2 aqui para ver quantos erros ele teve. Ó, então aqui ele teve em 5 minutos, ele teve um erro, ó. Quer ver? Cadê? Não é aqui. É aqui, monitoramentos. Vou colocar aqui período de 1 hora. Ó, só pra gente confirmar aqui. Erros, ó. Então teve 2, 3, 4. Os próximos ele já vai mostrar já certinho. Vamos dar uma olhada lá no que a gente fez no canário de login. Então vou vir aqui no canário de login. É o número 2. Então vou clicar aqui, ó. Clicar agora em disponibilidade. Então, olha, já conseguiu fazer o primeiro, ó. Deu aprovação. O primeiro está aqui. Foi quando ele criou. Aí ele mostra aqui as etapas, ó, que nós fizemos. Então, a etapa de abrir login, preencher e-mail, preencher senha, clicar no entrar, esperar o usuário, que a gente colocou alguns milissegundos, e validar. Vamos ver aqui na captura de tela. Então, olha lá, ó. Ele abriu o login, aí ele capturou a tela. Aí ele preencheu o e-mail, depois ele preencheu a senha. Aí aqui ele vai capturar a tela. Aí ele vai clicar aqui no entrar, tá vendo aqui embaixo aqui, ó, validando. Acessando aqui embaixo. Aí ele tem a opção aqui. Aí em seguida ele entra no usuário, captura as informações e dá a tela de sucesso. E tira o print de novo. Então todas as etapas a gente coloca lá no script. Perfeito aqui, galera. Deixa eu ver aqui configurações. Ele vai mostrar para mim lá todo o código, ok? Então essa parte aqui, a parte do canário, vamos dar uma olhada nos outros que eu já tinha feito aqui. Esperar aqui. Daqui a pouquinho ele, pelo menos uma, ele já deixa saudável, porque a outra é hora em hora. Deixa eu pegar a primeira, para que vocês possam ver que eu já venho testando ela já há um tempo. Então aqui, ó, 12 horas. Aí ele vai mostrando, ó, em hora. É que essa aqui foi a última, tá, pessoal? Então ele mostra. Ó, a última, ele tirou o print com erro, tá vendo? Então ele trouxe aqui para mim, ó, todas as que deram sucesso, fizeram teste de execução. Vamos dar uma olhada aqui no monitoramento. Vou colocar já 12 horas. Ó, em 12 horas ele deu um erro só. Aí aqui ele mostra para mim, ó, porcentagem de execução. Deixa ele carregar aqui para baixo. Ó, aqui não deu nenhum erro 400, tá vendo? Aqui ele já dá 400. Um erro 400.
Aí aqui, ó, todas são 200. Aí aqui não dá 200. 500 não tivemos nenhuma falha. Então é isso, pessoal. Então aqui em Canário a gente trabalha dessa forma, tá? Então você pode criar vários tipos de canário. Mostrei duas opções aqui para vocês, para que vocês possam entender melhor. Então, agora, pessoal, eu tenho um outro monitoramento aqui que é o RUM. O que que é esse RUM? Ele é monitoramento real de usuário. Então ele vai trazer para mim algumas métricas dizendo se teve erro de HTTP, se teve erro 400, 500, erro de Java. Eu já deixei um pronto aqui para que a gente possa testar. Esse aqui é bem legal, mas ele é um pouquinho complexo. Então eu vou adicionar aqui monitoramento, fazer um teste aqui. Então aqui, pessoal, vou colocar o nome. Vou colocar o nome que eu tinha colocado, -2, só para a gente diferenciar. Podemos deixar a plataforma web. Aqui eu vou colocar meu domínio, então ele é cloudwatch.insta.net. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai coletar telemetria, erros de Java, erros HTTP, outros eventos, podemos deixar aqui outros eventos, permitir cookies. Aqui, exemplo de sessão, podemos deixar 100%. Vou marcar aqui para ele armazenar os logs. Aqui embaixo aqui vou clicar em anexar uma política. Aqui não precisamos de mais nada, podemos adicionar monitoramento. Perfeito. Agora ele passou por uma segunda etapa. Por que que eu disse para vocês que é um pouco complexo, é difícil aqui? Porque agora ele vai me dar um código em JavaScript, HTML. O que eu tenho que fazer? Eu vou deixar aqui como HTML. Eu tenho que pegar esse código e colocar esse código em todas as minhas páginas. Porque toda vez que o usuário acessar uma página, ele vai voltar as informações para o meu CloudWatch, guardando os logs, se ele teve algum problema. Isso ele mostra tudo. Erro 400, erro 500. Então ele vai mostrar, vou mostrar para vocês. Então aqui eu tenho que colocar no cabeçalho do meu HTML, da minha página. Então aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu tenho isso em todas as minhas páginas. Então eu vou vir aqui no S3. Eu já fiz isso antes, então vou clicar aqui, ó, em abrir. Ele vai abrir. Deixa eu clicar com o botão direito, exibir código. Aqui, ó. Então eu tenho esse código no início de todas, no head de todas as minhas páginas, ó. Vou clicar aqui no meu cadastro, ó. Cadastro, abrir. Botão direito, carregar código. Então tá aqui, ó. Então o meu site ele vem para cá. Então perfeito. Então eu tenho isso aqui em editar cadastro, index, login. Perfeito. Vou concluir. Esse aqui ele não vai funcionar, tá, pessoal? Nós vamos para o outro, porque ele demora um pouquinho. Porque eu teria que colocar na minha página, não posso colocar dois, já coloquei a primeira, e aí a gente vai mostrar aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui que ele funciona. Então eu não vou nem criar esse, tá? Vou voltar aqui. Então aqui, pessoal, vou clicar nele. E aqui ele já me traz algumas informações. Então aqui ele vai mostrar nesse primeiro item aqui de performance, carregamento de página, todas as informações que eu tive sobre a minha página. Eu já fiz alguns testes, vou deixar aqui 12 horas para que vocês possam ver melhor. Aqui eu tenho sinais vitais de web, então ele me traz aqui algumas informações. Ele me traz a velocidade que ele é carregado, então ele me traz aqui, ó, tempo que ele é carregado, ele me traz tempo de carregado cada página. Então, toda vez que o usuário acessa qualquer página aqui, então, por exemplo, CloudWatch, é meu index, aqui em acesso. Deixa eu só diminuir isso aqui um pouquinho, vou voltar aqui em Network, então vou vir aqui no editar. Então, todas essas páginas, deixa eu clicar aqui, ó, carregar código
fonte, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu acesso. Também tenho ela, o código-fonte. Ele está carregando o monitoramento real do usuário, tá? Então eu vou voltar aqui no CloudWatch e vou vir aqui em outras etapas. Então, vou vir aqui Resource, ó. Ele me traz aqui algumas informações, a minha imagem, ele traz lá meu JavaScript. Aqui tem um item que é locais, que é bem legal. Então aqui em locais ele mostra para mim da onde foi logado as últimas vezes. Eu tenho aqui na minha página um simulador aqui de VPN. Vamos escolher um país aqui. Vou ver se eu consigo escolher um país. Vou colocar aqui, ó, Alemanha. Vou clicar aqui em VPN. Acho que talvez caia, tá? Vamos só fazer um teste, depois eu volto para o Brasil. Vamos conectar. Estou vindo lá da Alemanha. Vou vir aqui na minha página. Vou acessar. Vou vir aqui em acesso, cadastro. Vou vir aqui em acesso de novo. Vou sair. Vou entrar novamente. Clicar em entrar. Entrou aqui. Beleza. Vamos usar outro local? Então vou desconectar. Vamos ver aqui se tem outro lugar interessante. Vamos ir lá para o Japão. Se eu consigo se conectar aqui do Japão. Conectar, conectando. Lá no Japão agora, pessoal. Então, vou pela minha VPN. Vou vir aqui em acesso. Vou clicar em editar. Vou clicar em sair. Vou logar novamente. Beleza. Vou sair, vou desconectar. Estou aqui novamente no Brasil. Vou voltar aqui o meu monitoramento. Então aqui ele mostra aqui dois lugares, tá? Então se eu clicar aqui nos Estados Unidos, ele vai mostrar, acredito que Virgínia, porque é o lugar da onde ele está fazendo, da onde está o meu site. E o meu canário, ele está buscando essas informações de lá da Virgínia. Eu estou em Virgínia, então ele está buscando de lá mesmo. Se eu voltar aqui, ó. Então, como eu estou acessando a página aqui no Brasil, ele mostra Brasil aqui para mim, ó. Ele mostra quantas vezes que foi acessado, né? Ele mostra aqui algumas seções de erro. Se eu clicar aqui Brasil, ele vai mostrar mais ou menos aqui em São Paulo. Então aqui, ó, se eu cliquei de novo em São Paulo, acho que ele não sai de São Paulo, só fica em São Paulo. Então vamos ver aqui se ele vai mostrar pra gente quando ele coletou aqui da Alemanha, algum lugarzinho pequenininho aqui. Do Japão, acho que é aqui em algum lugar. Vou aguardar aqui um pouquinho. Deixa eu atualizar para ver se ele já mostrou. Se ele já coletou. Ah, trouxe, ó. Então aqui, ó, Alemanha, Germânia e aqui, ó, Japão. Então ele mostra para mim, é legal que ele mostra para mim de onde o usuário está se conectando. Em seguida aqui, ele mostra os erros que eu tive em JavaScript. Então aqui eu não tive nenhum, não mexi no Java. Solicitações HTTP. Então aqui eu simulei, era umas 10, 11 horas, eu simulei alguns erros. Então aqui ele traz para mim, ó, erros, ó, erros. Aqui ele vai mostrar as sessões. Eu tenho algumas sessões e ele mostra os erros que eu tive nessa sessão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se o usuário também acessar por celular, também ele mostra, tá, pessoal? Mas aqui, ó,
tive erros, então deixa eu só clicar aqui nesse erro. Embaixo ele vai mostrar alguns erros que tiveram. Aqui tem erro. Se eu selecionar aqui, ele mostra tudo aqui para mim. Por exemplo, a de erro. Ele vai mostrar aqui para mim tudo. Então, quando ele fez um post lá, em login, ó, deu erro. Foi quando eu digitei o usuário errado, tá, pessoal? Aí aqui em cima eu tenho sessões que não traz nada, jornada do usuário. Ele vai mostrar para mim todas as páginas que o usuário tem acesso. Essas aqui são as páginas, a página para poder editar, login, é o index 2 aqui, ó. Nós fizemos o monitoramento. Deixa eu colocar aqui 12 horas. Então aqui ele me traz alguns monitoramentos. O monitoramento quando eu tive erro. Ele me traz aqui alguns erros. Eu acho que é só, pessoal, as configurações dele, né? Então toda a configuração que a gente fez. Aí aqui eu tenho métricas, alarmes, não tenho nenhum. Etiquetas também não configurei. Trecho eu acho que também é o código. Então esse aqui é o trecho do código. Então é isso, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês aí, então acabei mostrando aí que era os sintáticos do canário, né, e monitoramento real do usuário. Então, acho que ficou bem fácil de vocês entenderem como é que funciona aí. Então, espero que todos tenham gostado. Curte, compartilha e aguarde aí os próximos vídeos. Valeu, pessoal.